Esta semana daremos o início a mais um estudo da Palavra do Senhor, tendo como título O Casamento na Vida da Igreja. Segue o vídeo do Alimento Diário da série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus, tendo como título Despenseiros dos Mistérios de Deus. Aleluia! O versículo proposto para ler com oração no dia de segunda-feira se encontra em 1 Coríntios 4, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! Ministros e despenseiros de Deus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios nos apresenta a vida da igreja na cidade de Corinto. Ao abordar essa epístola, nosso foco não estará nos problemas dessa igreja, e sim no Cristo crucificado e em sua cruz, como a solução para todos os problemas. É com esse foco que desenvolveremos o tema desta semana, o casamento na vida da igreja, parte 1. É muito comum, diante de problemas, buscarmos na sabedoria humana técnicas para solucioná-los. Contudo, não deve ser assim entre os cristãos, pois a igreja está relacionada à esfera celestial. Como humanos, temos muitas falhas e, por vezes, mesmo já sendo regenerado pela vida de Deus, agimos pela velha natureza e, por isso, temos tantos problemas. Nessa epístola, Paulo nos apresenta a cruz de Cristo como uma solução para os problemas na igreja. Quando Cristo morreu, ele levou para a cruz todas as coisas negativas do universo, como, por exemplo, o pecado, a natureza pecaminosa, o velho homem, o homem natural, a velha criação. Ele também levou à cruz um grande problema das igrejas, as ordenanças, ou seja, as regras criadas por homens, de acordo com o jeito, com a forma como fomos criados e a maneira como aprendemos as coisas, ou seja, as regras que criamos para tudo. Trazemos essa bagagem para a igreja e, por não termos experiência de aplicar a cruz de Cristo em nossa vida, nos deixamos guiar por essas coisas, nas quais travam a nosso viver na igreja. Grande parte dos embates e desimpedimentos na igreja surgem em decorrência disso. Satanás usa essa bagagem de hábitos, conceitos e culturas que herdamos para gerar conflitos e nos distrair, ocupando o tempo que deveria ser investido na pregação do Evangelho, no apacentamento e na edificação da igreja. Não desperdicemos tempo discutindo, brigando e formando grupos e partidarismo. Essas coisas atrapalham o avanço da igreja. A solução que Paulo apresenta para tudo isso é aplicar a cruz de Cristo em nosso viver social, familiar e a comunhão com os irmãos. Negar a vida da alma, com suas opiniões, ideias e vontade, ou seja, não impor o que achamos melhor, trará paz e porá fim a vários litígios entre irmãos. Negando a nós mesmos, daremos oportunidade para o Senhor nos tornar pessoas adequadas, ministro de Deus. Ele deseja produzir servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 1. Esse mistério estava oculto há séculos e agora, nos últimos tempos, o Senhor está revelando por intermédio da palavra profética. Romanos 16, versículo 25 e 26. 2 Pedro 1, versículo 19. Esse mistério revelado é Cristo e a igreja. Para viver essas revelações, precisamos de unidade e unanimidade. Assim, não olhando para diferenças e coisas negativas, estabeleceremos o testemunho da unidade da igreja em todas as cidades. Deus deseja aperfeiçoar-nos na palavra e nos ensinamentos dos apóstolos, para que sejamos seus despenseiros, pessoas adequadas que pregam o Evangelho e geram muitos frutos. Os ensinamentos dos apóstolos são
primordiais para haver unidade e a bênção nas igrejas. Esses ensinamentos estão na Bíblia e compõem a economia neotestamentária de Deus. É a incumbência dos ministérios de Deus dispensar às pessoas, dando-lhe a direção divina e encargo espiritual atualizados. Uma igreja bem alimentada com as palavras saudáveis mantém o foco na comissão de Deus e produz casais engajados no serviço ao Senhor. Nossa meta não é apenas gerar irmãos felizes e prósperos. Deus deseja obter casais que vivam o Evangelho, que façam a diferença, que orem pelas pessoas, que o sirvam. O Senhor deseja levantar ministros que abram sua casa para apacentamento e que multipliquem o número de irmãos nas igrejas. Os casais que servirem ao Senhor dessa maneira serão muito mais felizes e prósperos espiritualmente. Pergunta: qual é o resultado de aplicar a palavra profética no viver diário? Aleluia! Bom desfrute!